Tem obra que começa a dar problema antes mesmo da família terminar de pagar a casa. Mau cheiro no banheiro, ralo voltando espuma, vazamento dentro da parede, o piso precisando ser quebrado. E o pior é que, na maioria das vezes, o problema começou numa parte que quase ninguém presta atenção: as instalações sanitárias. Agora eu te pergunto, você confiaria fazer a casa da sua família em uma instalação feita toda no improviso? Porque muita gente acha que instalações sanitárias é só passar o cano. E você não vai cometer esse erro porque você vai assistir esse vídeo até o final. E aí, galera, estrelou na área. Tem uma coisa que quase ninguém entende na construção. O problema da instalação sanitária não aparece na hora. Ele aparece depois da casa pronta. E é exatamente aí que nasce o prejuízo da obra, porque enquanto a parede está aberta, parece tudo certo. O cano está lá, a água está descendo, o vaso está funcionando, mas o problema não está onde a maioria acha. O problema começa no planejamento, começa quando ninguém pensa. No caimento correto, na ventilação da tubulação, na posição dos pontos, na compatibilização com a estrutura, na passagem correta dos tubos. E sabe o que acontece? A obra vira improviso. E improviso em instalação sanitária cobra caro depois. Porque, diferente de um acabamento, o erro sanitário normalmente fica escondido. E você só descobre quando o banheiro começa a feder, quando o teto infiltra, quando a parede cria umidade, ou então se o piso precisa ser quebrado. Isso já aconteceu em muitas obras. Inclusive, tem gente que entrega a casa funcionando, mas ela já está com o problema pronto para aparecer. Faz sentido isso para você? Agora pensa aqui comigo. A pessoa investe em porcelanato caro, em iluminação, em móveis planejado, em uma fachada bonita, imponente, mas economiza justamente na parte que fica escondido. E é o que pode destruir tudo depois. Quase ninguém percebe isso, porque instalação sanitária boa é aquela que você nunca percebe que existe. E o pior é que muita gente deixa isso totalmente na mão do improviso da execução. Depois a gente resolve lá. O pedreiro vê isso. Na hora dá certo, só que a obra não funciona assim. Obra é uma sequência. Obra é planejamento. Obra é compatibilização. Quem não tem o mapa se perde na obra. E as instalações sanitárias mal planejadas começam a gerar conflito em tudo. Conflito com a estrutura, conflito com a viga, conflito com o piso, conflito com o nível, conflito com o acabamento. E aí começa aquele efeito cascata. Quebra ali, adapta ali, faz a gambiarra, muda a tubulação, e quando percebe, a obra inteira perdeu lógica. Você já viu obra assim? Agora deixa eu te explicar uma coisa que quase ninguém fala. Existe uma diferença enorme entre fazer funcionar e fazer corretamente, porque muita instalação funciona no começo, mas ela não foi feita para durar. E aí começa vaso dando retorno, ralo borbulhando, cano fazendo barulho, cheiro voltando, entupimentos frequentes. E a pessoa acha que isso é tudo normal, só que não é. Na maioria das vezes, isso é erro de execução ou falta de projeto. E sabe o que é o pior? Resolver depois da casa pronta custa muito mais caro, porque agora você não mexe só na tubulação, você mexe no revestimento, na impermeabilização, na pintura, no gesso, no acabamento, até na sua marcenaria. O barato da obra vira o caro do retrabalho. E instalações sanitárias tem um detalhe que muita gente ignora. Ela precisa trabalhar por gravidade. Ou seja, se o caimento estiver errado, a água não escoa corretamente. E aí nasce outro problema, o entupimento recorrente. Agora imagina isso acontecendo num sobrado, ou então num banheiro já todo pronto. Ou depois que a família já está morando dentro da casa. É dor de cabeça. E quase sempre poderia ter sido evitado no planejamento. Porque obra boa começa antes da obra. Ninguém nunca te explicou isso antes, né? Outra coisa que muita gente subestima é a ventilação sanitária.
Tem obra que o banheiro fede e ninguém descobre o motivo. Troca o vaso, troca o sifão e o cheiro continua bem ali. Aí, quando vai investigar, o problema está na ventilação da tubulação. Olha o tamanho do prejuízo que nasce de um detalhe técnico. E é exatamente por isso que engenharia não é exagero. Engenharia é organização, é enxergar o problema antes mesmo dele existir. É evitar que a obra vire um ciclo infinito de retrabalho. Porque quando existe projeto, compatibilização e sequência correta, a obra flui diferente. Tudo conversa. Estrutura, hidráulica, acabamento, nível, execução. E é isso que muita gente não entende. Obra não é um monte de etapa separada. Obra é um sistema completo. E erro de sequência custa caro. E quanto mais tarde o erro aparece, mais caro ele fica. Isso eu sempre falo, obra não é lugar de improviso, principalmente em partes escondidas da sua construção. Porque o cliente olha a fachada, mas quem entende de obra olha o que está por trás da parede. E quando a instalação sanitária é bem feita, você ganha durabilidade, funcionamento correto, menos manutenção, menos quebras futuras, menos dor de cabeça e principalmente tranquilidade. Porque obra, o que mais custa numa obra não é o material, é o retrabalho. Então, começar a sua construção, certa, desde o início, ou então a sua reforma, entenda uma coisa: instalações sanitárias não é um detalhe. Ela faz parte da saúde da obra. E se você quer evitar um prejuízo, a organização da obra precisa começar antes da execução. Porque quem não tem um mapa se perde na obra. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a sua obra de outra forma, já comenta aqui, obra não é lugar de improviso. E acompanhe o canal, porque aqui eu mostro a construção civil do jeito que quase ninguém te explica.